Muito bem, pessoal, tudo bem? Temos agora mais um momento aqui em que queremos explicar, comentar e entender um pouco melhor um precioso presente que Deus entregou para a gente, que é a Santa Ceia. A gente já conversou um pouquinho sobre isso com a turma aí da instrução de confirmandos. E eu gostaria agora de trazer um outro aspecto sobre esse nosso encontro. Eu queria mencionar, lembrar que a ceia está aí abaixo, os textos bíblicos em que nós podemos encontrar na Bíblia, né, sobre a Santa Ceia, que sempre é conveniente ler exatamente o que diz ali na Bíblia. Aliás, já outras vezes aconteceu nas aulas, ou mesmo agora nos encontros online, que um e outro de vocês têm comentado sobre não estou com a minha Bíblia, não achei minha Bíblia. Quero lembrar, pessoal, que toda a Bíblia está facilmente disponível no celular, né? Tem uma versão que pelo menos eu uso que se chama YouVersion, né? A Bíblia YouVersion, mas se colocar a Bíblia online em aplicativos vai encontrar. A gente pode ler em todos os aplicativos, em todas as versões, na nova tradução da linguagem de hoje, na Almeida, na nova Almeida atualizada, enfim, está muito fácil, tudo ao nosso alcance, tá? Só dá uma procuradinha aí. Mexendo um pouquinho com vocês, não é só joguinhos, desenhos e coisas que tem no celular. Tem um mundo ali que a gente pode encontrar, inclusive a própria palavra de Deus, a Bíblia, tá? Então nós temos esses temas aí. Pessoal, assim, Santa Ceia é o nosso tema, tá? O que é a Santa Ceia? Tem palavras exatas aqui do conceito, que está escrito aí acima. Vocês podem visualizar também no smartphone ou no notebook, enfim. É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ser comido e bebido por nós cristãos em, com e sob o pão e o vinho, como Cristo mesmo instituiu. Assim, é importante saber essa resposta completa, né? Tem que decorar. Não é que tem que decorar, mas é que normalmente quando a gente vai dizer com as nossas palavras, o que é a Santa Ceia? É aquilo lá que acontece na igreja, quer dizer, várias coisas acontecem na igreja, o que de fato é, né? E hoje, nessa minha gravação aqui para vocês, eu quero mencionar 4 elementos presentes que estão visíveis aí nesse conceito, que é o pão e o vinho, mas também o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que diz ali, é o corpo e o sangue em, com e sob o pão e o vinho. Então, os 4 elementos estão presentes e a gente quer conversar sobre eles, tá? Então, sobre esses 4 elementos a gente vai conversar hoje. Nós conversamos no vídeo que eu compartilhei com vocês na semana passada, sobre a origem da Santa Ceia, o que Jesus estava comemorando naquela quinta-feira de noite, né? Nós lembramos que eles tinham uma janta em que usavam um cordeiro, né? A carne de um cordeiro, que lembrava que foi usado o sangue do cordeiro para colocar nas portas das casas lá no Egito, e quem tinha esse sangue aquela casa não passaria pela morte, né? Mas venceria a morte. E assim a gente lembra no conceito da Santa Ceia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Os nossos cultos às vezes tem até uma parte da liturgia que se canta, né? Cordeiro divino, morto pelo pecador, que lembra então Jesus, né, o Cordeiro definitivo que deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós. Essa imagem que nós temos aí do lado, né, mostra o Cordeiro, assim, uma imagem direta do sangue dele e de um cálice, né, que lembra a Santa Ceia, que nos dá o perdão dos pecados, no caso assim, nessa Santa Ceia. Tá bem, gente? Então a gente quer aí refletir mais um pouquinho sobre a Santa Ceia e hoje, como eu falei, mais em específico sobre os elementos visíveis, o pão e o vinho, e os celestes, o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus, tá? Essa imagem aqui, lembra um altar, e nós temos ali, olhem, deem uma olhada aí na tela do celular, ali tá, tem o cálice, né, com o vinho, tem as hóstias, o pão, enfim, né, a presença do pastor logo ali atrás também. Essa outra imagem aqui, já um desenho de Jesus no momento em que ele está consagrando, instituindo a Santa Ceia, tem ali na sua mão o pão e o vinho.
ok? Então nós, como destaquei, nós vamos falar sobre esses elementos hoje, e eu coloquei aqui para identificar melhor também essa imagem, coloquei ali escrito, dei uma olhada, hóstia, né, ou pão, que está ali do lado, e ali tem um cálice com vinho. Normalmente a maioria dos momentos de Santa Ceia se distribuía um cálice, né, que ia se compartilhando, depois por outras razões, inclusive de higiene, se usa então os cálices individuais com vinho, que também estão identificados aí nessa imagem que vocês podem ver, tá? Coloquei ela porque a gente quer falar do que está presente na Santa Ceia. E de uma maneira bem direta, eu queria mostrar para vocês que nós temos um entendimento bíblico de uma coisa, vou usar a expressão sobrenatural que nós temos na Santa Ceia, que é o próprio Jesus presente ali, nos perdoando, nos fortalecendo e nos alimentando. E esses elementos que eu mencionei, no caso, o corpo e sangue de Cristo, em, com e sob o pão e o vinho, são 4 elementos, eles são muito importantes reafirmar e entender a presença deles, tá? Pode parecer um pouco estranho o que eu vou colocar agora, mas vocês fiquem atentos que é importante essa compreensão. Deixa eu colocar aqui um gráfico. Tem 3 tipos de entendimentos diferentes, tem mais, mas aqui eu classifico entre 3 entendimentos mais específicos sobre o que se recebe na Santa Ceia. Vocês veem aí bem no cantinho, diz assim, presença real, até está escrito pequenininho, luteranos, e aí tem uma seta. E notem que está escrito pão e vinho, corpo e sangue. Tá? Pão e vinho, corpo e sangue. O que significa? Que está presente na Santa Ceia todos esses 4 elementos. O pão e o vinho, visivelmente, naturalmente, é pão e vinho, enfim, mas também pelo poder da palavra de Deus, o corpo e o sangue de Jesus, tá? Então, essa aí, bem do cantinho aí da imagem de vocês, né? Essa imagem que estava aqui desse lado do celular de vocês ali mostra então o que a Bíblia ensina, né? Consequentemente nós ensinamos. Mas tem alguns ensinamentos diferentes. Vou botar o gráfico de novo para vocês verem. Veem que no meio aí tem uma palavra chamada transubstanciação, que boa parte da Igreja Católica assim ensina. Mas há um pequeno erro no que diz respeito ao que está na Bíblia. Eles acreditam que o pão e o vinho se transformam, por isso essa palavra, transubstanciação, no corpo e sangue de Cristo. De forma que o pão e o vinho então não existem mais. Por isso que está em branco ali aquela parte onde estava escrita pão e vinho. Então eles acreditam que só o corpo e o sangue está presente, né? Então essa é a doutrina da transubstanciação, só o corpo e o sangue presentes. Eles acreditam que ocorreu algo assim miraculoso, que o pão e o vinho deixaram de existir e só existe agora o corpo e o sangue. Mas também existe um outro entendimento bem mais racional, mas que também está errado segundo a Bíblia, que é entender que a Santa Ceia é apenas uma representação, um simbolismo, né? Algo simbólico assim, em que então só existe na verdade o pão e o vinho, mas que eles só representam o corpo e o sangue. Então na verdade o corpo e o sangue de Jesus não existiriam. Deixa eu mostrar o gráfico, ó. Então a doutrina da representação diz que apenas o pão e o vinho estão ali. O corpo e o sangue na verdade não existem, é apenas uma maneira de falar, apenas um simbolismo, né? É como se eu pegasse aqui, eu tenho aqui uma caneta, né, e dissesse assim, isso aqui é um foguete, e faz de conta que isso é um foguete. Na verdade não é um foguete, é uma caneta, que está representando um foguete. Eles acreditam assim, né? Mas nós, observando assim a Bíblia, percebemos, como está bem no cantinho aí, que há a presença real também do corpo e sangue, os 4 elementos, tá bem? E assim, ó, por que a gente ensina dessa maneira? Porque é assim que está na Bíblia, que está o pão e o vinho, mas pelo poder da palavra o corpo e o sangue. Então percebam como que está na Bíblia. Vou mostrar para vocês alguns textos bíblicos agora. Olha só aí, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Acompanhe aí. Diz assim: porque eu recebi do Senhor
esse ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória minha. Ok? Perceberam? Deixa eu colocar aqui pequenininho, aqui eu falando ao lado de vocês e apontando. Vejam que nos textos aí que eu coloquei acima, pão e a palavra corpo estão sublinhadas. Notem que tanto o pão está presente, como pela palavra de Jesus, o próprio corpo de Cristo. Continuando o texto bíblico, olha só, 1 Coríntios 11, 25 e 26. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice, que tinha o vinho, e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ok? Perceberam aí? Então, mais uma vez nós temos aí os textos sublinhados, onde aparece a palavra cálice, que é o vinho, e aparece a palavra sangue. Os dois estão presentes. Aparece a palavra pão e o cálice, né, que lembra o próprio vinho, que estava o vinho ali presente. E ainda vejam mais um texto no mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, que diz assim: portanto que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Perceberam bem? Bom, tem bastante coisa nesse texto bíblico aí, mas o que nós queríamos destacar nele, de novo, é o pão, o cálice, o corpo presente ali naquele momento. Gente, então, por que eu mostrei esses textos? Tá? Esses textos aí eu mostrei exatamente para revelar para vocês que nosso ensino é baseado na Bíblia. Que na Santa Ceia está presente o pão e o vinho, mas também o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Nós queremos falar em outro momento, mas esse texto aí de 1 Coríntios 11, 28 e 29, especialmente para os pais, assim, essa explicação é interessante, ele lembra por que nós precisamos instruir primeiro as pessoas, sejam adultos ou crianças, para que então participem, né? Porque diz assim, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, é preciso saber, como diz a sequência, discernir, saber que ali está presente também, não é só o pão e o vinho, ou uma dinâmica de grupo, ou uma brincadeira, mas que está presente o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. É por isso que nós instruímos, mas aqui revelamos, e esse é o objetivo desse vídeo, desta aula de hoje, que está presente esses 4 elementos. Repito, o pão e o vinho de maneira natural, terrena, e o corpo e sangue, pelo poder da palavra, de maneira sobrenatural, os elementos celestes que nos são entregues, que nos são dados. Tá legal, gente? Então essa é a ênfase de hoje da presença de Jesus. Mas eu queria fazer uma pequena abordagem antes de terminar aqui. Eu reparei assim que agora nesse período aí de pandemia, né? Algumas vezes se manda uma mensagem dizendo assim, um abraço virtual para você, né? Já que está se praticando o isolamento social e evitando também contatos com pessoas, né? Para evitar a transmissão. Então se fala em abraço virtual. Mas cá para nós o abraço virtual não é assim, digamos, um abraço de verdade. É bem diferente, né? A gente pode cumprimentar, estar junto, abraçar, é bem diferente. E eu queria lembrar para vocês uma história bíblica, que é a história do filho pródigo, que inclusive nas tarefas eu vou deixar como tema para vocês lerem essa história, né? Que está lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Tá? E essa história que fala de um filho que ficou rebelde, saiu da casa do pai
e gastou todo o seu dinheiro, mas depois se arrepende e volta humildemente e é perdoado pelo Pai, é abraçado pelo Pai. Esse abraço, ele é muito bem descrito e documentado também em várias obras de arte. Esse abraço do pai ao filho perdido, né? Aqui tem uma outra imagem mais de perto, mostrando a emoção desse abraço. Esse abraço que também lembra o abraço de Jesus, o abraço de Deus a cada um de nós, né? E esse é um abraço que nós podemos identificar como a Santa Ceia. É um jeito bem concreto de dizer que a Santa Ceia é o abraço de Deus para a gente. É o momento em que Ele nos toca, em que Ele nos alimenta, em que Ele nos acolhe, que Ele nos perdoa. Eu acho legal pensar nessa ideia do abraço e no que nós hoje estamos identificando, a presença real de Jesus, o corpo e o sangue de Jesus. Esse aspecto é bem grande assim para a gente analisar, porque Deus não é assim apenas algo na mente, na memória, Ele nos toca. E essa é a dinâmica e a história de Jesus. O Deus que se encarnou, que se nasceu como gente, que veio nos tocar, que veio sofrer por nós. Quando, por exemplo, os magos do Oriente veem um nenezinho lá com Maria e se ajoelham dizendo: esse é o Rei dos Reis, o Salvador. Isso parece meio loucura. Como assim, né? Olhar para um nenezinho enrolado nos panos e dizer que ele é Deus e que ele é o Salvador. Mas ali, naquele bebê, ali estava o próprio Deus, verdadeiro Deus que nasceu entre nós. Assim também, quando participamos da Santa Ceia, no poder da palavra de Deus, temos apenas o pão e o vinho. Mas no poder da palavra de Deus, como há pouco falei, temos mais. Temos o próprio Jesus ali, o seu corpo e sangue, nos tocando, nos abraçando, nos alimentando. Bom, seria legal nós conversarmos sobre detalhes em outro momento, mas apenas deixando alguns, né? A gente chama isso tecnicamente de ato sacramental. O que é essa palavra, ato sacramental? Significa que o corpo e o sangue de Jesus, eles estão presentes ali na Santa Ceia, naquele momento, na consagração. Mas o ato sacramental inclui também o comer e o beber. O que eu quero dizer com isso? Assim, por exemplo, se acontece a Santa Ceia em um culto, se é entregue então ali o pão e o vinho, né? No poder da palavra recebemos o corpo e o sangue. Mas daí terminou o culto e lá sobrou o vinho e o pão. Será que o corpo de Jesus está lá também? Será que o sangue de Jesus está lá também? Nós dizemos que não. Depois que terminou o ato sacramental, que é constituído pelas palavras de Jesus, mas também pelo comer e o beber, né? Aquilo que não foi comido, bebido, é apenas de novo os elementos naturais, né? Não é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Naquele momento mas depois que acabou aquele ato, aquele momento, aquele sacramento, assim como lá no batismo, né? Depois que termina o batismo, a água é água simples, né? É simplesmente água. Mas no momento ligado com a palavra é o batismo de Deus. Assim também na Santa Ceia, né? Por isso aquele feriado, Corpus Christi, ele é um feriado que com base na transubstanciação, assim que eles acham, vai passando pelas ruas carregando a hóstia. É o Corpus Christi, que em latim a tradução para o português é corpo de Cristo. Nós entendemos que não, ali é apenas o pão. Mas no ato do sacramento está presente também o corpo de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, nos tocando, nos abraçando e nos perdoando. Ok, pessoal? Esse é o tema de hoje, então, os elementos celestes, os elementos naturais, a presença real de Jesus e o seu abraço consolador. Legal? Deem uma lida com calma na história do filho pródigo e reflitam sobre esse abraço do Pai, o abraço perdoador, e lembrem que quando a gente vai à ceia, num culto, a gente vai caminhando até a ceia, é como aquele caminhar do filho humilde e arrependido, de encontro ao abraço e o perdão de Deus. Que Ele fortaleça cada vez mais a todos aqueles
que creem em Jesus e que participam deste sacramento. Grande abraço virtual para vocês, mas podendo, quem sabe, daqui a pouco dar um abraço real, como é a Santa Ceia para a vida da gente. Até mais!